Olá, estudantes, eu sou a professora Rosana Martins e estou aqui com vocês novamente para a gente continuar nosso estudo de geometria. Hoje nós vamos trabalhar com as seções transversais, né? A seção transversal. Como nós estudamos os prismas, né? E vamos estudar também hoje o cilindro, nós vamos estudar por enquanto a seção transversal do prisma e do cilindro. Então, só para a gente recordar, prismas são poliedros, eles têm que ter as duas faces, né? As suas bases têm que ser polígonos, paralelos e congruentes, ou seja, eles têm que ser iguais. E paralelos, eles não têm nenhum ponto em comum. E além das duas bases, eles têm faces laterais que são paralelogramos, quadriláteros formados por lados opostos, paralelos e congruentes, né? Então, para a gente lembrar também, vamos ver alguns exemplos aqui de prismas. E lembrando também que o nome do prisma vai ser de acordo com o seu polígono da base. Aqui nós temos o prisma triangular, que ele tem a base um triângulo, o prisma quadrangular a base como quadrado, se for um pentágono na base, o prisma pentagonal e assim sucessivamente. Além do prisma, nós vamos ver também o cilindro, que vocês já conhecem de anos anteriores, mas só para a gente lembrar, ele é um sólido geométrico, mas aí agora a gente não vai trabalhar mais com poliedro. Ele é um corpo redondo, porque ele tem uma das superfícies dele, ele é arredondado, então ele é um corpo redondo. É um sólido geométrico formado por duas bases planas, duas partes planas que são as bases, e essas bases elas são circulares. E uma parte não plana arredondada, que é a superfície lateral. Então, lembrando aqui que nós temos um cilindro reto e um cilindro oblíquo. Quando que ele vai ser reto? Nós temos que lembrar aqui que temos um eixo que passa aqui pelo centro das duas bases, né? Esse é o nosso eixo. Quando esse eixo é perpendicular à base, forma um ângulo de 90 graus, ele é um prisma reto. Agora, quando nós vamos fazer o eixo aqui também desse outro cilindro. O eixo tem que passar pelo centro das duas bases. Observem aqui que nesse caso, o ângulo formado ele é menor do que 90 graus. Então, esse é um cilindro oblíquo. Então, só retomando, nós temos dois tipos de cilindro. Um cilindro reto, que é quando o eixo, a reta que passa pelo centro, forma um ângulo de 90 graus, é perpendicular à base. Agora, se forma um ângulo de 90 graus, nós temos então um cilindro oblíquo. Determinado então os tipos de cilindro, e lembrando o que são prismas, nós vamos ver o que são seções transversais. Podendo ser também chamada de seção plana ou seção reta. É a intersecção de um corpo no espaço tridimensional. Lembrando também, tridimensional tem as três dimensões, comprimento, largura e altura, com um plano paralelo à base. Então, o que isso significa? Nós temos aqui um exemplo de um prisma pentagonal, e aqui ele tem um plano que passa, que corta, né? Intersecta esse prisma, cortando ele ali pela metade. A figura formada nesse corte é o que a gente chama de seção transversal. Aqui no cilindro, a mesma coisa. Temos um cilindro aqui em azul e um plano alfa cortando esse cilindro. Essa figura aqui formada é o que a gente chama, então, de seção transversal. Então, voltando lá na nossa definição, uma seção transversal é a interseção de um corpo no espaço tridimensional com um plano paralelo à base. A transversal tem que ser sempre paralelo à base. Agora vamos ver uma observação aqui, ó. Toda seção transversal de um prisma e um cilindro, dessas duas figuras, elas vão ser congruentes à base, ou seja, vai ser a mesma figura. Então aqui, por exemplo, se eu tenho um prisma quadrangular e eu faço então uma seção transversal, essa seção também vai ser um quadrado
congruente à base, ou seja, esse quadrado formado é o mesmo quadrado das duas bases aqui do nosso prisma. Se eu tenho um prisma triangular, a seção formada também será um triângulo, independente da altura em que ela for formada. Sempre vai ser igual aos polígonos da base, sempre. Isso vai ser para qualquer prisma, independente da sua base, e a mesma coisa aqui para o cilindro. Essa aqui é a nossa seção transversal nesse cilindro. Esse círculo aqui, ele é congruente aos círculos da base. Por isso que essa seção ela tem que ser paralela às nossas bases. Isso vai ser muito importante quando a gente for resolver alguns desses comentários que nós temos aqui, porque basicamente é o que a gente precisa saber na nossa seção transversal. Além da seção transversal, o cilindro, ele tem também o que a gente chama de seção meridiana. Essa seção ela já não vai ser paralela mais à base. Ela vai ser o corte que é feito no eixo do nosso cilindro. Então aqui, por exemplo, eu tenho um cilindro, o eixo aqui, lembrando que o eixo é a reta que passa no centro das duas bases, né, dos dois círculos, que são as bases, e a seção meridiana ela está passando aqui bem no meio dele, no centro dessas duas bases. Observem que no cilindro reto, a figura formada, ela vai ser sempre um retângulo. Agora, voltando lá no cilindro oblíquo, imaginem aqui a gente fazer um corte bem no centro aqui. Aí, nesse caso, a nossa seção ela já vai ser um paralelogramo. Então, quando a gente tem um cilindro reto, a seção meridiana, tá? Não é a transversal, essa aqui é só uma observação que a gente está colocando. Essa seção aqui, o cilindro reto, forma um retângulo e já no oblíquo ele forma um paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e iguais. Então, voltando lá na nossa seção meridiana, vamos relembrar também, vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios comentados, para a gente ver como que isso é cobrado aí fora. Aqui tem uma atividade do banco do CIMAV e diz o seguinte: um marceneiro fez uma caixa de madeira de 1 centímetro de espessura que tem a forma de um prisma reto, cuja base é um pentágono regular. Como o cliente achou que a caixa ficou muito alta, ele cortou essa caixa por um plano paralelo à base desse prisma. Qual das figuras seguintes representa corretamente a seção obtida dessa caixa? Então, vamos lembrar o seguinte: se ele fez uma seção paralela à base, significa que essa seção feita ela tem que ser um polígono congruente ao polígono da base. Aí, o nosso exercício diz que a base é um pentágono regular. É só isso que a gente precisa concentrar, que é um pentágono regular. Se ele é um pentágono, ele tem que ter 5 lados. O penta, ele vem de 5, né? Então, aqui a gente já consegue eliminar as alternativas C e D, porque essas figuras aqui, elas são hexágonos, elas têm 6 lados. Então, vamos concentrar aqui nas alternativas A e B. Todas duas têm 5 lados, são pentágonos, então pode ser qualquer uma das duas. Mas aí nós temos uma palavrinha aqui muito especial que eu vim falando já há 3 aulas, que é regular. Se ele é um polígono regular, lembrando que precisa ter todos os ângulos e todos os lados congruentes, de mesma medida. Vamos observar aqui então o nosso polígono A. Observando aqui os ângulos, né? Vamos começar pelos ângulos, podemos ver até pelos lados também. Esses ângulos, eles têm as mesmas medidas? Não aparentemente. E quando a gente observa aqui o nosso polígono B, aí a gente já consegue observar melhor essas medidas. E observamos também que os seus lados também têm a mesma medida. Então, para ser, né, um polígono regular,
significa que tem que ser a letra B. Ok? Vamos ver então mais um exemplo também do banco do CIMAVE. Veja seguir um paralelepípedo retângulo com suas respectivas medidas. Corta-se esse paralelepípedo por um lado paralelo à face EHJK. Já vimos na última aula também que o paralelepípedo é um prisma especial. Qualquer uma de suas faces pode ser considerada base, porque a oposta também vai ser congruente paralelo, né? Então, ele é um prisma especial. A seção plana obtida é um retângulo cujas dimensões em centímetros são. Então, aqui vai ser feito um corte paralelo à face E, H, J e K. Então, nós temos que concentrar nesse retângulo para obter, então, quais são as medidas. Aqui nós já temos um desenho que demonstra que, nesse caso aqui, a altura tem que ser 40 e o comprimento aqui 60. O importante nessa atividade é a gente observar em qual face que ele tem que ser paralelo. Que aí basta a gente observar, então, as dimensões que já tem no desenho. Nesse caso, então, nossa alternativa, letra C, que é o tem 40 e o 60. Mais uma atividade. Essa é para a gente considerar verdadeiro ou falso. Sempre observando e atento às palavras, que é elas que vão nos indicar o que pode a resposta correta para essa atividade. Sobre as seções planas de prismas e cilindros, são feitas as seguintes afirmativas. Só precisamos lembrar que todas as seções feitas, independente da altura do nosso sólido, vai ser sempre congruente à base. Então, primeira afirmativa. Corta-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base e obtém-se um quadrado. Se eu corto o cilindro, tem como a gente encontrar um quadrado nunca, né? A sua seção transversal sempre vai ser circular. Então, a nossa primeira, vamos colocar os alternativos aqui, a nossa primeira ela já é falsa. Cortando o cilindro, sempre temos que encontrar circular, né? Um círculo. Segunda afirmativa. Se a base de um prisma reto é um hexágono regular de lado L, importante também a gente observar a medida, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um hexágono regular cujo lado também mede L. Se a gente faz um corte no prisma e esse corte, essa seção tem que ser idêntica à base, a medida do lado também tem que ser a mesma. Então, nesse caso, essa segunda afirmativa, ela é verdadeira. Vamos para a próxima afirmativa. Corta-se um cilindro regular reto R, regular reto, né, de raio R, por um plano paralelo à sua base e obtém-se um círculo. Então, nós cortamos um cilindro e tem um círculo também de raio R. O nosso cilindro, a base é de raio R e o corte também tem que ter o mesmo raio. Então, essa também é verdadeira. E a última diz que se a base de um prisma reto é um triângulo equilátero, importante frisar aqui que equilátero é o triângulo que é regular. Ele tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Equi significa que é o mesmo e látero é lado, então é o triângulo de mesmo lado. Então, qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um triângulo equilátero cujo lado mede L dividido por 2. A nossa base do prisma, ele mede L. Tem como a seção ter lá a medida da metade? Aí não tem como, né? Tem que ser sempre a mesma medida. Então, essa também é falsa. Então, vamos ver aqui quais as alternativas que nós temos, se tem alguma que considere, então. A sequência correta dessa classificação é, de acordo com o que nós anotamos aqui, ficou falso,
as duas no meio verdadeira e a última falsa. Então, a letra B. É sempre importante ir lendo cada uma das alternativas, das afirmativas, e analisar bem as palavras que elas que vão nos indicar se a sentença é verdadeira ou falsa. Mais uma atividade também do Banco do CIMAV, por enquanto. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em duas partes por um plano, de forma que a seção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Então, no caso, ele tem um cilindro oblíquo. Se ele é oblíquo, significa que o ângulo formado entre o eixo e a base é diferente, né? Se ele quer fazer um corte que seja uma circunferência, ele tem que fazer um corte paralelo ao plano que contém a base, né? Então, esse corte aqui, ele vai ser paralelo às duas bases que nós temos. Então, esse aqui é letra B também. E um último exercício, né, uma última atividade, essa do Enem, um pouco mais elaborada, mas muito fácil também e sempre baseada nessa ideia, né, nessa observação de que a seção transversal de um prisma e de um cilindro tem que sempre formar um polígono congruente à base. Suponho que na escultura do artista Emanuel Araújo, mostrada na figura a seguir, todos os prismas numerados em algarismos romanos, então aqui 1, 2, 3 e 4, são retos com bases triangulares. E que as faces laterais do poliedro 2 são perpendiculares à sua própria face superior, que por sua vez é um triângulo congruente ao triângulo da base dos prismas. Além disso, considere que os prismas 1 e 3 são perpendiculares ao prisma 4 e o poliedro 2. Então, tem uma figura aqui que já está maiorzinha e que nós podemos ver. Lembrando que aqui, ó, 1, 3 e 4, eles são prismas de base triangular, triângulo equilátero, né? O 2 aqui é um poliedro também de base triangular. Ele só não é prisma porque aqui, ó, essa base não é paralelo a essa base aqui. Só por isso ele deixa de ser um prisma, mas é também base triangular. Aí, então vamos ver qual que é a pergunta. Imagine um plano paralelo à face alfa do prisma 1, mas que passe pelo ponto P, pertencente à aresta do poliedro 2, indicado na figura. Então vamos voltar lá. Tem que ser um plano paralelo aqui a alfa. Então, se é um plano paralelo a alfa, ele vai ser mais ou menos assim, ó. E aqui ele tem que passar pelo ponto P. Ele está passando aqui por esse ponto. Observe que ele intersectou aqui, né? Ele cortou, fez uma seção nesse poliedro 2 aqui, que tem a base triangular, e fez uma interseção aqui com esse poliedro 4 aqui. Lembrando que as bases desses poliedros, eles são triangulares. Então, vamos ver as alternativas e o que se pede. A interseção desse plano imaginário com a escultura contém 2 triângulos congruentes, 2 retângulos congruentes e com correspondentes paralelos, 2 trapézios, 2 paralelogramas ou 2 quadriláteros. Das figuras dos sólidos geométricos que nós temos aqui, a base aqui é triangular e a base aqui também é triangular. Então, não tem outra figura para a gente conseguir aqui nessa interseção, a não ser 2 triângulos congruentes com correspondentes paralelos. Então, alternativa A. Bom, por hoje é só. Espero vocês na próxima semana. E boa aula, bons estudos.